Boa noite! Estamos aqui diretamente de São Paulo, mais uma noite, para abençoar os casais, para trazer conteúdos, para que os casais possam se amar cada dia mais. Nós desejamos uma ótima noite para você, casal, para você que tem alguém, para você que quer ter alguém, quer aprender também o que está por trás de algumas coisas. Vamos maratonar essa uma hora aqui, das 19h10 até as 20h10. Quero agradecer já a Gabi que está aqui. Gabi, minha amiga, envia aviãozinho, convida mais pessoas. Deixa eu convidar as Vamos pessoas. Vamos caminhar juntos essa uma hora. Noite especial hoje. Maravilhoso estar aqui. E hoje nós temos 7 tópicos. São eles: por que brigamos tanto? Tópico número 2: quais os reais motivos que estão por trás de toda a briga do casal? Terceiro tópico: a criança interfere na sexualidade do casal? Será? Quarto tópico: como aquecer um relacionamento? Aí, quinto tópico: viver com uma outra pessoa nos faz melhor? E aí, qual a sua opinião? Sexto tópico: o elogio é a arma mais poderosa na comunicação do casal. Essa é a certeza. Sétimo tópico: pratique o exercício do ouvir. Então, primeiramente, e aí? Vamos lá falar do seguinte. A gente sabe que um dos maiores problemas que existem são as questões dos casais brigarem muito. Eu separei aqui pra gente alguns tópicos do porquê, né? Dos principais, por que eles brigam tanto, por que os casais eles brigam tanto, o que acontece que os casais brigam muito, quais são as maiores causas das brigas dos casais, o que acontece. Então eu vou falar um pouquinho sobre as brigas. A gente separou hoje para vocês 7 tópicos muito importantes, muito legais, e a gente vai abranger todos esses 7 tópicos. Então os primeiros que são por que os casais brigam tanto. Uma das maiores coisas, oi meninas, uma das maiores questões da briga dos casais se chama ciúmes. Que ciúmes de você, ciúmes de você. Ciúmes de você. Então, o principal motivo é o ciúmes. Então, por exemplo, a gente sabe que o ciúmes ele expressa uma questão de falta de confiança. E que isso, logo em seguida, independente do porquê a pessoa tem ciúmes, ciúmes da mãe, ciúmes do filho, ciúmes do papagaio, ciúmes de alguma coisa, é falta de confiança. Que tremendo isso, hein? Então, automaticamente, a falta de confiança já leva para o segundo fato das maiores brigas dos relacionamentos. Qual que é? Que é a comunicação. Então, como os ciúmes e a comunicação estão linkados e que isso abrange uma questão de falta de confiança, as primeiras coisas que tem que ser feitas são uma comunicação melhor. Por quê? Porque quando você se comunica, você vai falar com a pessoa, olha, eu não gosto que você faça isso não me deixa sentindo bem. Quando você sai sem me avisar, não é algo legal. É bonitinho, tá de óculos. E aí é falta de acordo, né, gente? Falta de acordo total. Então na comunicação não tem acordo, ou então na comunicação não tem respeito, ou na comunicação eu não zelei pelo coração dela, eu me comuniquei, mas não zelei, não preservei. De repente na comunicação eu acusei, eu apontei, ou eu busquei me sobressair, né? Eu busquei ser autoritário, ou então na comunicação, como a minha esposa falou, houve ciúmes, um excesso de ciúmes, né? Sim. E o ciúmes ele tem uma métrica assim que até um ponto ele é saudável. Você vê que a pessoa realmente gosta de você, se importa com você e ela está demonstrando um pouco de ciúmes. Isso é maravilhoso, isso é saudável até um certo ponto, mas passando disso já se torna um relacionamento abusivo, não é isso? Exatamente. Então, assim, o foco mesmo é dentro de uma questão onde há um relacionamento onde tem muito ciúmes, é você trabalhar a comunicação.
Então, o diálogo, ter um diálogo melhor com o parceiro, né, com a parceira, ter um diálogo onde esse relacionamento, ele vai gerar um prazer, porque você pode abrir o seu coração e falar, não tô falando daqueles ciúmes, né, atração fatal, tô falando de uma questão, de um ciúmes que você possa conversar, que você possa confiar no parceiro que você está. Ótimo. Terceiro tópico dentro das brigas, do porquê brigamos tanto? Do que brigamos tanto. Dentro do brigamos tanto, o que acontece? Uma das questões que as pessoas mais brigam atualmente é o excesso de atenção ao smartphone. Então as pessoas ficam ali horas e horas e horas naquele smartphone. Casou com o smartphone, né? Fica naquele smartphone sem fim, numa situação onde você passa na sala, a pessoa tá no smartphone. Você vai no quarto, a pessoa tá com o smartphone. Você deita para dormir, a pessoa tá lá jogando, ou falando com alguém, ou vendo feed das pessoas. E sem fim, isso tem causado muitos problemas e muitas brigas atualmente nos relacionamentos. Exato. Uau! Bom, a pessoa acabou casando com o smartphone de certa forma, né? Por exemplo, a pessoa pode falar então assim, eu fiz uma aliança com o smartphone tem um ano? Se a pessoa tem um smartphone, né? Ela pode falar que ela fez uma aliança. Não, e a pessoa... E tem gente que é assim, né? Desculpa interromper, amor. E aí você tá lá, né, no smartphone e tal, e quando o parceiro chega, você... O que foi? Aí já bota o celular... Não deixa o smartphone na mão da pessoa amada. Não. Gente, aqui em casa é assim, o meu smartphone na mão da minha esposa, dela na minha, os nossos na mão das crianças. É uma benção. Todo aqui mundo tá faltando smartphone. Aqui todo mundo compartilha, isso é saudável, isso é gostoso. Quando é moderado, tá? Então aí, legal. E essa aí foi a terceira dica do porquê brigamos tanto? Do porquê brigamos tanto. Qual é a questão de hoje em dia os relacionamentos estarem com tantas brigas? Então a gente entendeu que a primeira parte é o ciúmes, né? A pessoa ciumenta, é falta de confiança, que lógico que vai levar diretamente à solução ou ao problema desses ciúmes, que é a comunicação. Depois o smartphone ganha disparado com muitos problemas, porque as pessoas só ficam no smartphone. Dá um oi pro pessoal aqui. Oi, meninas, sejam todas muito bem-vindas. A Dani, minha linda, beijo pra você. Lidiane. Olha, seja muito bem-vinda. Alice, Carol. A Xande Tavares, sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós estamos falando do que, mozinho? Hoje nós estamos falando dos 7 tópicos que estão permeando todo casal. Todo casal ele caminha com esses 7 tópicos. Isso faz parte de uma vida conjugal, uma vida relacional, que é o quê? Primeiro, por que brigamos tanto? E aqui a gente trouxe a questão dos ciúmes. O segundo tópico é quais são os reais motivos que estão por trás de toda a briga do casal. E aqui, esses a gente já começou a explanar. Já começamos a falar aqui sobre o ciúme, celular, smartphone. De repente ele não tira o celular da mão, então ela não tira o celular da mão, e isso me irrita muito. De repente a pessoa comprou um smartphone e casou com o smartphone, já tem 6 meses, meu Deus do céu, e aí são 8 horas de smartphone, 2 horas para a mulher, e aí isso dá um azar, rapaz. Dentro desses reais motivos Agora o segundo tópico as pessoas brigam, né? Essa questão, a gente já está abrangendo esse segundo tópico. Nós fomos para o primeiro, que é porque brigamos tanto, e aqui ganhou disparadamente os ciúmes, e também o smartphone, que a pessoa passa mais tempo ali com o smartphone do que com Aí eu fui ler aqui o que ele escreveu. Que lindo, mozinho. Aqui é o meu malvado favorito. Tá vendo só? É isso aí. Ai, Lidiane, pessoal, pelo amor de Deus. Essa live tá top, ó. Nós selecionamos 7 muita tops. Coisa legal. Gê, tudo bem? Lidiane, tudo bem? Ó, envia um aviãozinho aí, convida mais amigos, vamos chamar mais pessoas para essa live. Por quê? Porque é uma live abençoada, tem 7 tópicos aqui que eu sei que vai agregar valores aí na vida de todos vocês e dos amigos de vocês.
Então clica aí no aviãozinho, envia pra galera e chama e manda coração, que minha esposa ama o coraçãozinho. Vamos lá. Então no segundo tópico aqui nós já estamos no segundo tópico, é isso? Isso. O primeiro Quais os reais motivos, né, por trás dessas brigas Quais dos casais? os reais motivos que estão por trás de toda a briga do casal? Primeiro eu quero falar que os reais motivos que estão por trás de toda a briga, em primeiro lugar eu quero dizer que é o vício emocional e o vício tóxico. Por exemplo, maninha brigava com painho, painho brigava com maninha. Ensinou assim. E teve coisa até que painho e maninha nem ensinou, mas eu vi, eu ouvi, eu assisti, eu fui esponjinha e eu absorvi. Acho que esse é o modelo, exatamente, que quem manda na minha casa sou eu, se eu sou mulher, ou quem manda aqui sou eu que sou o machão. Então depende. Então pode ser os dois podem mandar na casa. E aliás, na verdade, quem manda são os dois. Geralmente quem manda são as mulheres, mas não espalhem por aí, gente. Tá? Mas o homem ele manda na casa dele. Ele dá a última palavra, quer dizer, né? A mulher manda, o homem dá a última palavra. Qual é a última palavra? A última palavra é isso mesmo, amor, você tá certo. Então, gente, quais os reais motivos que estão por trás de toda a briga de todo casal, gente? E a primeira coisa que eu falei foram as emoções tóxicas, e emocional não está trabalhado, ou fraturas emocionais desde a infância. Esses são os principais motivos. E aí tem mais coisas assim que você quer falar? Dentro desses motivos, né, que a gente está abordando sobre uma questão do porquê brigamos tanto e quais os reais motivos dessas brigas. Uma das questões que a gente viu, além dos ciúmes, além da comunicação, né, e que a gente sabe que o excesso do smartphone também tem sido terrível, sim, é o dinheiro. E atualmente, essa questão de dinheiro, para muitas famílias, tem pegado bastante. Então, a questão da grana é exatamente o que o Jota falou. Tem que ter equilíbrio emocional. Se você não tiver equilíbrio emocional, a questão do dinheiro pode gerar problemas terríveis. Então, é tempo de tá tendo um tratamento emocional, assistir coisas que façam bem, ver procurar coisas, ajuda, né? Procurar ajuda, às vezes cheio de precisa de lives uma aí terapia. com muitos conteúdos bons. Tem a nossa live aqui toda quinta-feira. Tem também outras pessoas aí que nós seguimos, que nós assistimos às lives, como Paulo Vieira, Pablo Marçal, Tiago lá, o Negrão lá. Tem umas lives tops. E você pode estar buscando recurso para o seu relacionamento, buscando inteligência emocional, ler um livro, assistir um belo de um filme, chegar a algumas conclusões. Você pode compartilhar, por exemplo, com os seus amigos, contribuir com as famílias, com casais, perguntar para o seu amor, vamos assistir esse filme, e depois perguntar qual foi o aprendizado, caiu alguma ficha para você? Ou falar de você mesmo, para não, de repente, o amor não se sentir acusado, né? Porque às vezes o casal tá com tanto problema que se chamar para assistir um filme e tiver alguma cena no filme, o amor já vai pensar o seguinte, me chamou só para dar uma alfinetada. E aí já dá outra briga. Então, você pensa isso? Qualquer pessoa pensa isso. Eu não penso isso. Se tiver fraturado, pensa. Se tiver abalado emocionalmente, pensa sim. Pensa. Mas você pensa assim? Olha, teve situações que eu já pensei assim, ela me chamou só para dar uma olhadinha nisso aqui. Viu? Eu não faço isso porque não. Nós somos eu não sou de indireta, eu sou direta. Ela é direta. Olha só, o ser humaninho, todo ser humaninho tem isso daí, né, gente? Então, são as emoções e natural. Nós somos pessoas naturais, pessoas que realmente têm suas emoções, têm seus desejos, têm também suas limitações e gera briga, porque um filme que chamou para assistir, se o filme, por exemplo, pega aquele filme lá, A Prova de Fogo. Nossa, o cara tava dando muita mancada com a mulher. Aí se a mulher chamou o cara para assistir esse filme, pronto, o cara já vai pensar o seguinte, ele não vai olhar pro conteúdo, ele não vai olhar assim que é a resposta de Deus na vida dele, ele vai olhar o seguinte, dependendo como foi, ele vai falar assim, nossa, ela me chamou só para dar uma cutucada. Entende? Não vai. Então isso tira o foco de crescer, tira o foco do crescimento. E o casal,
O casal que quer crescer, ele vai crescer muito, assistindo a Prova de Fogo, assistindo Corajosos, assistindo qual mais? Os Croods, gente, um desenho para família, os Croods, um desenho animado, Happy Feet, uma lição de vida. Se você tem um desafio, ou se você tem um filho que tem um desafio, Happy Feet é fantástico, porque não é porque é diferente que não pode ser uma pessoa extraordinária. E também ali faltou posicionamento do pai, sabe? Sabe Jacó, que não teve um bom posicionamento na vida de José e ficou babando muito José e causou ciúmes nos corações dos outros filhos? Então, Happy Feet, o pai também não se posicionou, ao meu ponto de vista, no seu também, não se posicionou ali como a mãe, né? Não foi um com a mãe, não teve acordo com a mãe, e ele era muito tranquilo, né? O Happy Feet, né? Ele não ficou fraturado, ele perdoou, libera perdão. Ele era diferente, ele né? diferente. Mas pra quem não é como ele, eu tenho um filho que é tipo o Happy Feet. Acontece essas coisas. Vamos pra frente e vamos achar solução. Filho de peixe, peixinho é. Então, sim. Eu já não sou muito assim. Se acontece, eu me abalo bem, assim. Mas são pessoas. A questão é não ficar para sempre abalado e fazer disso uma depressão. Nessa questão aí, a Simone tá falando o seguinte, ó. Pastores, eu e meu marido fizemos casados para sempre, porém o dinheiro é difícil de lidar. Ele pensa que o dinheiro dele não me pertence. Como devo agir? Olha, é aquela história. Um amor e uma cabana não faz verão. Entendeu? Não faz verão. É muito desafiador isso. Se ele ainda tem essa conduta, nesse momento, a primeira coisa que você tem que ter é uma crença, né, do que você quer para sua vida. Se você quer que realmente o pensamento dele seja diferenciado, primeira coisa, você tem que projetar isso e continuar pensando nisso, de que realmente vai ser diferente. Até ele mudar esse aspecto, se não é um marido que te supre financeiramente, ou tipo, compra as coisas da casa, mas se eu quiser me vestir, eu tenho que me virar, então a palavra é essa mesmo. Precisa aí ver quais são os seus dons e começar a trabalhar e buscar alguma coisa dentro da sua área. Mas também promover situações dentro do seu lar, de assistir programações, sejam lives financeiras, que possam projetar uma mentalidade diferente. Porque às vezes ele foi criado assim, como o Jota estava falando, nasceu assim, criou assim, Gabriela, mas se você for uma mulher inteligente, porque brigar, a gente estava falando das brigas, né? Brigar, toda questão que tentamos resolver com brigas nunca vai acabar bem. Isso mesmo. Discussão não acaba bem. Então, assim, tudo que é feito debaixo de briga não proporciona algo a qual a gente vai chegar aonde a gente almeja. Então, seja sábia. É um tempo, vai passar, ele vai mudar, mas você precisa ser essa mulher inteligente de também levar conteúdos para ele, para vocês assistirem, para que ele também mude essa mentalidade. Porque se deixar do jeito que tá, ele vai continuar assim pro resto da vida, né, mano? E na verdade, já que você fez o Casados para Sempre, lá na apostila do Casados para Sempre, que é um manual, na verdade, não é para terminar o curso e deixar jogado de lado, você pode pegar num momento tranquilo e ler a aula de acordo. Então, lá no Éden, por exemplo, houve a quebra porque entrou o eu. Eva pensou nela primeiro ela comeu, depois deu para Adão. E aí houve a quebra. Então isso está na aula de acordo. E na verdade, Eclesiastes 4, do 9 ao 12, também diz quando um cai, o outro levanta, e um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Essa é uma palavra-chave. Agora tem que ver quem é o líder dele, quem é que é o mentor dele, ou senão tem que fazer uma sessão de coach, tem que fazer uma mentoria, tem que buscar aí algumas ferramentas realmente para mudar a maneira dele pensar. Ele precisa enxergar o quanto que isso vai beneficiá-lo, o quanto que isso daí vai fortalecer vocês como um casal, e o quanto que isso também vai fortalecer a família de vocês, e para o futuro de vocês isso vai ser muito saudável. Até porque você pode ser só sua. Parece besteira o que eu tô falando. Mas já a pessoa se vira para ele e fala assim, não, agora à noite eu sou minha. O meu corpo é só meu. E aí? Aí não compartilha com ele também, aí também vai dar problema. Se eu fosse mulher, eu faria isso. É uma dica, mas já falei. Pronto, falei. Então vamos lá para o terceiro tópico, gente.
a criança, porque já são 18h32, nós temos aí mais 38 minutos de live. Terceiro tópico, a criança interfere na sexualidade do casal? Olha, um dos pontos de briga, né, que a gente falou por que os casais brigam, um dos pontos de muitas brigas são as crianças. Então, assim, uma criança ou qualquer pessoa de fora, vamos colocar assim já esses dois tópicos que fazem parte da questão de quais são os motivos reais de toda a briga de um casal. Uma das questões são as crianças. Se você não pôr limite, se você for uma mãe onde, vamos dizer assim, que dentro da sua casa, quando você era pequena, havia uma acepção, uma diferença, o pai tratava de um jeito, a mãe tratava de outro, aí você cresceu com esse ensinamento, decidiu colocar isso dentro da sua casa, vieram os filhos, aí você deixou o marido de lado, e as crianças que são top, elas dormem na sua cama, elas vivem com você bota já a criança aqui, não vai dormir no meio para ficar aconchegado, não, é desculpa, mas é uma desculpa. Desculpa. É uma historinha, chave para poder... Quem quer um relacionamento de intimidade, quem quer intimidade, vai fazer de tudo para ter. Justamente. Antes de casar era um fuego, agora é um como é que é? Um apagão. Agora é um bombeiro. Agora é um bombeiro, então assim, tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. Tem alguma coisa por trás aí. Ou é uma questão hormonal, ou é uma ferida que aconteceu. Um trauma lá do passado. Um trauma também do passado, precisa tratar e precisa romper isso. Tem como as crianças interferirem sim. E os filhos, né, a educação dos filhos, o modo como conduz a educação dos filhos, isso vai, com certeza, vai dar liberdade até do filho dizer que o filho não vai ter mais um papel de filho, mas vai ter um papel de pai ou de mãe. Então, vai ocupar o lugar do cônjuge, vai ocupar o lugar da pessoa amada, de certa forma. Ou vai estar ali roubando o momento de prazer do casal, um momento saudável, que no outro dia, por sinal, o casal acorda muito bem, acorda sorridente, ele leva cafezinho na cama para ela, ou ela leva para ele, com uma bela noite que teve um namoro ali, um relacionamento, compartilhar. A palavra já diz intimidade, teve uma intimidade, é o momento mais profundo que os casais se conhecem, é o momento da intimidade, não é verdade? Exatamente. Irmão? Que ali dois se tornam uma só carne, isso, e ali compartilha esse momento maravilhoso, já que decidiu casar, ou já que decidiu estar com alguém, esse é a cereja do bolo. E se não tem essa cereja do bolo, o homem ele começa a ficar tóxico, ele começa a ficar tenso, ele começa a ficar chateado com algumas coisas, qualquer coisa irrita o cara, 2, 3 dias, 5 dias, uma semana sem intimidade, 15 dias, tem gente que 1 mês, tem gente que 6 meses, isso separa qualquer casal. A gente tem pessoas que a maioria não, mas boa parte assim dos casais que eu atendo, que nós atendemos assim, tem esse desafio, não virou essa chave para eles, porque pegou a criança e cuidou da criança, e a criança acordava de madrugada, e aí tinha que ir até o quarto da criança para dar mamar, e aí fica mais prático ficar aqui na cama. Só que eu quero te falar que espiritualmente, se a pessoa está tendo intimidade dentro da criança, o espírito está pronto, e também barulho, algum gesto assim que o casal faz, o cérebro da criança vai captando tudo isso, as emoções também, e pode despertar aí o libido de uma forma antecipada, e não é saudável isso para a criança. Então a dica de ouro que a gente dá para você, se você estiver passando por isso, retire o seu filho o mais rápido possível da sua cama, para que vocês tenham um momento saudável. E se você não está tendo coragem de ter esse momento saudável, está fazendo da criança um escudo contra ela ou contra ele, então precisa de tratamento. O Paulo Vieira ainda fala o seguinte, assim, que toda disfunção, ela deve e merece ser tratada, porque isso é uma disfunção na vida do casal, ok? Vamos ver a pergunta aqui, a Lidiane: Manu dorme de vez em quando. De vez em quando, uma vez por semana, não tem problema. Mas o problema é 2, 3 e vai aumentando. O problema é você colocar a criança 6 vezes na semana e na 7ª você dorme na cama dela. Então, assim, não tem intimidade, não tem relacionamento que consiga sobreviver
dessa forma. Ah, mas não são todas, são só 5. Mas aí ficou 2 pro cara. Justo. A gente entende que a prioridade do relacionamento da casa é o seu companheiro, a pessoa que tá junto com você. Essa é a sua prioridade. Justo. Agora, se existe uma questão onde os filhos estão sendo prioridade, é uma questão de doença, é uma questão de um problema que aconteceu, a criança tá com medo e precisou, mas tipo, a criança tá com medo, já tem 3 anos que ela tá dormindo na minha cama. Não pode acontecer um negócio desse, entendeu? Então, é uma questão de você adaptar. Ó, filho, você tem a sua cama, mas a criança vai ficar chorando. Gente, criança entende. A mamãe e o papai precisam desse tempo. Vai lá. Não, é que a Simone falou o seguinte, ó. Quando não está dormindo junto, isso reflete no relacionamento. O apóstolo Paulo, Simone, eu sei que você é uma pessoa que acredita na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro na palavra de Deus, na carta aos Coríntios. 1 Coríntios, acho que capítulo 7 ali, fala sobre relacionamento, fala que o corpo da mulher não é dela, sim do marido não é dele, mas sim da esposa. E fala para cada um dar a devida benevolência, que é a intimidade do casal. E se tiver de se apartar, se aparte por um breve tempo, que seja para jejum ou oração, né? Para quem é cristão, é essa palavra. Por quê? Para que Satanás, o nosso adversário, não entre na vida do casal. Então, o casal, ele pode parar para jejuar, para orar por um certo tempo ali, não ter a prática da intimidade. Ou, claro, né, gente, a mulher acabou de ter neném, tem a quarentena e tudo mais, tudo isso é entendível, mas depois, passando tudo isso, tem que voltar à prática natural do casal, porque é saudável para o casal, quimicamente, espiritualmente, sentimentalmente, e as crianças que estão habitando num ambiente de casal que tem intimidade sexual, nossa, essas crianças são muito saudáveis porque os pais são saudáveis. O ser humano se torna saudável e com isso tem mais amor para os filhos, tem mais ouvido, que nós vamos falar sobre ouvir no final aqui. Mas vamos lá? Vamos que já são 19h39, passa muito rápido o tempo. Vamos para o quarto tópico aqui, que é como aquecer o relacionamento. E aí, mozão, como aquecer o relacionamento? Gente, frequência sexual é uma das primeiras coisas que aquece um relacionamento. Só que tem mulheres que antes da frequência sexual, elas precisam de uma palavra, elas precisam de preliminares, elas precisam de um café com chocolate, elas precisam de uma conversa olhando nos olhos, um V0, precisam de palavras. Então, assim... Precisa de uma... Atenção. De uma introdução como se fosse um teatro, assim. Mas não fala assim que aí fica lá, você tá fazendo teatro comigo? Não é teatro, assim, uma apresentação, por exemplo, assim, não chegar assim, e aí, bora jogar uma partida? Não, isso aí não vai dar certo. A mulher vai se sentir ofendida, mas se a pessoa pegar e falar assim, oi, amor, nossa, você tava tão chique hoje com aquela roupa sua, sabe, seu cabelo tava maravilhoso, e começar um papo assim de amoroso, sem segundas intenções, principalmente, isso é saudável para a mulher, por exemplo, ela se sente mais amada, mais respeitada, e isso já começa a aquecer o relacionamento. Eu sei que minha esposa, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade, né? Eu sempre indico, e nós indicamos aqui, o livro As 5 Linguagens do Amor, porque eu sei a linguagem de amor dela, por exemplo, que é tempo de qualidade. Aí no tempo de qualidade, o que eu faço? Por exemplo, às vezes eu saio e tomo um chocolatinho com ela. Agora que tá a quarentena, o que eu faço? Eu faço um chocolatinho para ela aqui em casa. Vou lá, faço um leite quente com chocolate. E aí se tiver chantilly eu agrego. Se tiver um pouco mais de chocolate eu faço mais cremoso. Às vezes bota um pouquinho só de maisena no chocolate para deixar ele um pouquinho mais encorpado, um pouquinho. E ela olha e fala, uau, isso aquece o relacionamento na questão dela, que é tempo de qualidade, que dá pra gente tomar um chocolatinho quente ou assistir um filme na sala. Por exemplo, ontem começamos a assistir um filme e o filme são 2h30, Sim. Né? 2h30. Eu estava morrendo de sono porque eu ia acordar hoje 4h30 da manhã. O que nós fizemos? Entramos num acordo, Simone, nós entramos num acordo. Por exemplo, eu falei para ela, vamos assistir a metade hoje e terminar amanhã. E ela topou. Então ontem assistimos a metade, hoje depois da live nós iremos para lá. E isso vai aquecer o relacionamento. Por quê? Porque ela queria muito assistir esse filme. E aí eu faço por ela. E tem hora, como eu não gosto de futebol,
Então, sobra mais tempo para a gente assistir filme, sobra mais tempo para a gente tomar chocolate quente, para a gente tomar um cafezinho. Quando não estava de quarentena, a gente saía, ia na Cacau Show, então ia no shopping, assistir um filminho, roubar a pessoa amada dos afazeres e dar uma fugidinha até a praia, ou então até o shopping. Então, tudo isso nós fazemos para aquecer o relacionamento. Uma coisa importante que, pelo menos ao meu ponto de vista, você tem que ver o que para você aquece o relacionamento. O que eu penso? Eu gosto muito da forma que o Jota trata, a forma dele me tratar. Ele sempre foi assim? Não. Eu fui mostrando para ele o que para eu chegar no vamos ver, na questão de aquecer o relacionamento, na parte da intimidade, eu gosto que ele me trate muito bem antes, não é ficar me bajulando, mas eu gosto que ele entenda, que ele converse, que ele olhe nos olhos. Todos os dias, a gente levanta muito cedo aqui em casa, as crianças estão com aula IAD, então 5h30, 6 horas a gente já tá de pé. Aí o que acontece? Todos os dias ele me traz café da manhã. Mesmo se acontecerem situações, porque a gente não é um ser extraterrestre que no nosso casamento tudo vai bem. Não, acontece muita coisa com a gente, muita coisa. E ele mesmo assim me traz o café com chocolate isso aquece cremoso. O relacionamento, tá, gente? Não é o café que aquece, nós estamos nesse atitude. Então, mas aí, como aquecer? Porque o tema aqui agora é como aquecer o relacionamento. Então, nós estamos falando de atitude. Então, dá para colocar aí, então, atitudes, né? Atitudes aquece. Atitude como essas, por exemplo. Atitude da minha esposa. Gente, minhas roupas são as roupas mais cheirosas do mundo, assim. Cheiroso. Porque minha esposa, ela capricha, sabe? Quando ela vai lavar roupa, ela não só lava. Mas ela compra aquele downy, ela compra uns negocinhos que ela joga lá, não sei qual, todos os segredos. Gente, sei que é uma delícia quando eu pego a roupa para vestir, tá tão cheirosa. E é maravilhoso. Isso aquece o relacionamento. Agora, uma das coisas que aquece o relacionamento, a gente vai falar mais adiante também, é agradecer também, a validação. Palavra de validação é a minha linguagem de amor, por exemplo. A dela é tempo de qualidade. E aí, como eu li o livro e eu entendo sobre a linguagem de amor dela e ela entende minha linguagem do amor, então a gente foca nisso. Ela me valida e eu trago e faço com que aconteça mais momentos de tempo de qualidade. A Maria Alice estava falando aqui, sua mãe, que o pai dela falava o seguinte, que é preciso um prelúdio. Tem que ter um prelúdio, aí, né? Prelúdio. Que é o quê? Que legal. O Jota, eu quando eu conheci ele, eu não era uma pessoa que eu vim e tipo, eu não tenho entendimento das coisas. Eu vim e eu já tinha um entendimento, eu já tinha vivido coisas. E ele falava pra mim assim, eu vou te ensinar de uma forma diferente. Então, foi toda uma construção, não é uma questão de você... Eu acho que aquecer o relacionamento é toda uma construção. Não adianta, tipo, aqueceu da noite pro dia. É comer, é diariamente a forma de tratar, é a forma de lidar com os desafios. É não ser aquela pessoa que vive estabanada, gritando, falando. Tudo é assim sempre. Quem é que vai conseguir aquecer alguma coisa com alguém desequilibrado? Justo. Então, é desafiador. Então, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um romantismo, tem que ter um carinho, tem que ter um zelo, tem que ter e tem que ser recíproco, porque a pessoa, se a pessoa também só tá ali só recebendo, a pessoa se sente mal, né? Eu só me dou. Então, é toda essa construção que nós estamos trazendo para vocês, desde a questão do primeiro tópico até aqui. Tem que se construir esse relacionamento de uma forma saudável. Bom, aí, pessoal, quinto tópico. Viver com uma outra pessoa nos faz melhor? Você acha que você ficou melhor, um ser humano melhor? Se você fala que não, eu bato em você na frente de todo mundo. Eu acho que eu fiquei bem melhor. Ai, que bom. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu ousei mais. Por exemplo, por que eu acho... de pressão, né? Não, eu acho que eu me tornei um ser humano melhor porque eu vou pegar um exemplo aqui. Eu ouso mais. Porque hoje eu não sou só. Eu tenho mais alguém. E esse alguém depende de mim. Então eu sou mais ousado. Eu ouso mais na fé. Eu estudo mais. Eu me capacito mais. Por exemplo, eu uso barba um bom tempo que eu não gostaria, mas por ela. Aí eu boto cavanhaque que eu não gosto por ela.
Então, eu acho que é bem melhor, porque eu experimento, eu me permito experienciar mais coisas. Então, isso é muito gostoso, porque daqui a pouco nós sairemos daqui. Então, eu estou experienciando muitas coisas por conta dela. Então, para mim é bem melhor. Então, eu estou falando aqui que viver com ela é muito melhor para mim, porque eu vivo mais experiência. Eu me permito experienciar mais coisas e eu também ouso mais da fé. Eu estudo mais por conta dela, eu me capacito mais por ela, porque quando era somente eu pensava nos meus sonhos. Agora nós somos dois que nos tornamos um e nós sonhamos juntos. Então alinhamos nossa missão, nossa visão, nossos valores e isso faz com que eu seja um homem mais respeitado também. Eu sei que as pessoas me enxergam de uma maneira diferente, temos mais admiração pelos nossos pais, nossos irmãos, porque nós temos aí 14 anos, está fazendo agora em outubro, de casamento, e os nossos pais, eles admiram o nosso trabalho e nos admiram por conta dessa vida a dois. Sim. Lindinha. Tá respondida? E você? Eu? É. Deixa eu pensar se eu... Deixa eu pensar, tá fazendo draminha, gente. Ah, o Alexandre tá falando assim, não os conhecia e hoje amo vocês. Conheci após a live com o pastor Carlos Henrique. Ô, Alexandre, muito obrigado. Nós amamos também, bota aqui o coraçãozinho. Nós amamos, ó. E Alexandre, Frederico, Fabi, Lidiane, chama a galera aí, aperta o aviãozinho, Simon, chama a galerinha aí, convida mais alguns amigos que nós temos mais 20 minutos de live, ok? E nesses 20 minutos tem mais 2 tópicos aqui que nós vamos abordar, que são o elogio é a arma mais poderosa na comunicação do casal e pratica o exercício de ouvir. Nós ainda vamos chegar lá. Mas aqui, Alexandre, muito obrigado por esse amor, nós te amamos também. Depois do corona podemos tomar um café juntos e vamos lá. Realmente, e você? assim... Para você é melhor uma vida a dois ou é melhor sozinha, do jeito que você era, tal? O que vocês acham? Vocês não, o que você acha? Tá perguntando para vocês, gente. E aí, o que vocês acham? Então, a sua vida é melhor a dois? Ou a vida melhorou depois que você casou? Como é que você se sente? Uma vida a dois aí, vocês acham melhor? Eu posso contar, a paz, Liz. Então, assim, eu vejo que eu evoluí muito. Eu acho que eu amadureci muito. O Jota me ajudou bastante em todas as minhas crises. Eu vim muito com muitos abismos emocionais, né? E nesse processo todo, ele foi me conduzindo naquilo que ele não sabia, errando, aprendendo. E nós fizemos uma aliança, né? De que a gente tomava a decisão da gente não se separar. Até mesmo trabalhar com casais, né? Porque se eu tivesse sozinho, jamais eu iria trabalhar com casal. E você? Também não. Viu? E aí foi interessante essa questão de trabalhar com casal, porque olha a dica, ó. Eu percebi que eu fiz um curso chamado Casados para Sempre e eu percebia que eu esquecia das coisas. E aí sempre tinha que estar lendo o manual para lembrar. Aí nós pensamos, por que não começar a trabalhar com casais? Sim. Que isso é uma maneira de estarmos mais dentro dessa realidade e lembrar mais das ferramentas para poder vivenciá-las. Então, a melhor maneira de viver o que você quer viver é começar a estudar o que você quer e depois, se possível, ensinar para outras pessoas. Inclusive, nós queremos... a verdade é inclusive, ó, se você quiser trabalhar com casais, quiser ajudar casais, nós estamos aqui para poder contribuir com você. Exatamente. Nós estamos elaborando aí um material para poder ajudar você e dar uma mentoria para você que quer trabalhar com casais, abençoar casais, famílias. Falem conosco que nós temos aí uma graduação vindo pela frente aí para você. Então, relacionado a se conviver com alguém torna a gente melhor, eu percebi que dentro dessa caminhada com o Jota, eu me tornei uma pessoa melhor. E assim, a gente só está aqui exatamente porque foi muito difícil o nosso casamento. Acho que se juntar com os casamentos da terra, não era um casamento tão difícil quanto o nosso. Você vai falar assim, mas então vocês tinham um problema de alcoolismo, de adultério. Nós não tivemos nenhum desses problemas a qual a gente olha que são graves. Mas a nossa vida conjugal, a nossa inexperiência,
o nosso despreparo nosso perfil, emocional, e o nosso perfil, meu Deus, muito diferente. comportamental. Pensa numa pessoa extremamente diferente da outra, somos nós. Totalmente. Mas os dois têm algo que cor vai pintar? Aí, amarelo. Azul. Amarelo. Azul. Amarelo. Azul. 12 horas Azul. brigando. Azul. Extremamente Não, competitivos. Oi, Zaca, tudo bem? Arredava o pé, sabe? Isso. Ninguém flexibilizava. Nós não nos permitíamos, tipo, tem que ser do meu jeito e acabou. Então, nós éramos assim, nós brigávamos 8, 10, 12 horas, gente. ao ponto de ter que sair. Brigue. E nós achamos um líder de Casados para Sempre, inclusive o pastor Rangel aqui, ele e a esposa são ótimos líderes, gente, de Casados para Sempre. Nós achamos um casal líder de Casados para Sempre e eles falaram o seguinte, a pior coisa que eles falaram para nós, falou assim, ó, quando vocês estiverem indecisos assim, pode vir aqui em casa que a gente ajuda vocês. Caraca, tinha dia que 2 da manhã nós estávamos saindo de casa brigando, ia parar lá na casa dos nossos líderes, imagina a dor de cabeça que a gente deu para eles. Já fomos 3 horas da manhã na casa de um líder, gente. Eu não sei se hoje em dia tem líder que faz isso, porque mas a gente foi. Eu sou 3 extremamente horas persuasivo, eu sou influente, né? No sistema diz que eu sou influente e dominante. Ela é dominante conforme. Então, assim, ela gosta de tudo nos conforme e eu sou um cara extremamente, assim, sabe, vamos agora e que vai dar certo, sem planejamento. E ela é extremamente organizada. Então, você imagina o conflito que foi e que ainda é até hoje, né, amor? Ainda temos umas, sabe, coisas que estamos nos ajustando. Hoje eu consigo compreender que não é proposital. Sim. Mas antes eu tinha certeza. Sabe que é certeza? O cara de que ele fazia, né? Pra mim infernizou. E não era nada disso. Hoje e eu achava que ela estava disputando comigo, que ela queria saber quem era o macho da casa, eu achava. Entende? Entendeu? E aí o Zaca falou, como ultrapassaram a questão das diferenças de perfil e quais os vossos perfis. Eu falei aqui, né, o meu é influente, dominante, o dela é dominante conforme, e nós tivemos que estudar não só... A gente tem 2 formas de ver o perfil, Isso. né? Tem dessa essa do DISC, que é da Febracis. E tem o Corpo Explica, que ele tá fazendo... eu sou rígida com oral, e eu acho que ele é rígido masoca. Eu sou um pouco de masoca com rígida. Ele é masoca. É isso aí. KKKKK. Olha aí, vocês estão rindo, né? Vocês são uma benção. Então, pessoal, você tem alguma pergunta, faça aí, porque nós temos 2 tópicos e nós vamos encerrar às 20 horas e 10 minutos. Deixa eu falar esse próximo agora qual é? Mas você não respondeu o rapaz. Eu respondi, já falei no meu perfil e você falou também. Não, ele perguntou como ultrapassaram a questão das diferenças, estudando bastante, suportando, pegando mentoria. Gente. A gente estuda até hoje, a gente dando muito trabalho para os nossos mentores, mas muito trabalho para eles. Fica quieto. A questão maior é a seguinte. Todo casal que briga bastante quer defender a sua tese. Então, a melhor forma de você defender uma tese é você estudar e ver se a sua tese está certa. Entende o que eu tô falando? Então, assim, são muitas questões de casamento que eu e o Jota tivemos. Como eu falei, não foi problema de adultério, não foi problema não foram esses nossos problemas. Nosso problema era de uma certeza... Incompatibilidade. Sim, muitas vezes eu sentei e falei, meu Deus divergência de opiniões, jogou uma vez sabe? Errado e foi bem no meu casamento. Porque eu sei o que a gente fez para casar e todos foi um casamento muito lindo. Foi além da nossa questão. Além da nossa questão, teve também atos de Deus na nossa vida e no nosso casamento, e no dia do casamento, de realmente a gente saber que era isso, que era o nosso destino. Mas a decisão, como você falou assim, como ultrapassar as questões e as diferenças? A gente continua tendo diferenças. A questão foi que a gente começou a compreender e entender que essa diferença não é uma disputa. Se eu fizer simplificar, então ele me ama. E aceitar a pessoa do jeito que ela é. Justo. E ouvir, por exemplo, eu sei que ele não gosta de algo. E muitas vezes eu falo, você não muda, você continua fazendo isso. Aí ele fala assim, ó, eu não mudei nessa questão, mas...
agora ainda não, mas eu conseguirei. Mas muitas outras eu já mudei, e é verdade, porque no momento da briga a gente só quer ver o mal, a gente só quer ver o que não dá. Então, ultrapassar isso é uma questão diária, é vencer a questão diariamente, é conseguir pular, é não ser uma pessoa que guarda as coisas, vai guardando, Ó, entendeu? Peraí, só um minuto. A Fabi tá perguntando, vocês têm canal no YouTube? Temos. Nosso canal no YouTube é J Matos Casal de Verdade. Então, J, só a letra J, Matos com 2 T's, como tá aqui. Casal de Verdade. Então, lá nós temos alguns vídeos, temos IGTV também. Tem no Instagram IGTV. No Insta tem IGTV, YouTube bastante vídeos. É que eu tava falando de vídeos. Não vai brigar comigo na frente deles aqui, né? Porque eu falei IGTV. Não, tá errado o que você falou. Tá IGTV errado, é do né? Instagram. Olha lá, vocês viram aí? É isso, ela é muito perfeccionista, gente. Muito, por causa muito. da rigidez dela. E nós só viemos descobrir isso depois de começar a fazer imersão. Mas com o ele corpo é eu que explica. tava falando, você me invadiu. Ó, nós temos mais um aqui, só temos 10 Deixa minutos. eu terminar de falar. Então termina de falar. Entendeu, gente? Tipo o Cacete do Planeta, gente. Cacete do Planeta. Vamos lá. E ele ainda quer fazer um Olha lá, seriado. Nossa. Espera eu terminar de... Deixa eu honrar Então, minha sogra que tá falando. Quando a gente Solinha, tem te assim... amo. Não faz assim que fica pior. Eu já ultrapassei entrando na frente. Você faz assim, tipo, deixa Vocês do cara. viram aí, gente? Não é assim. Você sabe muito bem que quem manda aqui... É ela. E eu dou a última palavra. Qual é a última palavra? Você tá certo, mano. Sim, Vai lá. bem. Sim, bem. Mentira. Vamos lá. Muita concordância. A gente conseguiu... A nossa pior questão do nosso casamento era acordo. E hoje a gente tem que lidar com isso, porque existe uma predominância nele, existe uma predominância em mim. Então, lidar com tudo isso, a gente teve que se aperfeiçoar. Elogiar mais, falar coisas boas. Eu sou uma pessoa que eu centro muito no pingo, por exemplo, o perfeccionista, ele vai olhar o que tá errado. Então, pode estar um lindo casamento, vai olhar, lá, mas tem um pinguinho ali. E eu precisei trabalhar esse perfeccionismo em mim para poder ver o que é bom, o que é puro, o que é amável. Então, existe essa questão também. Eu tava falando da pessoa que segura, e também a pessoa que coloca pra fora também tem que saber como colocar. Não adianta ser uma pessoa que não tem um filtro nas palavras. Então, tudo isso nós fomos aprendendo andando com o tempo. A gente não teve um casamento modelo que mostrasse como é que tem que ser, não. A gente foi aprendendo com o tempo e o que mais nos ajudou foi fazer cursos. Justo. Então, tem que ter uma disponibilidade dos dois. E não pense assim, tipo, mas vocês dois decidiram fazer os cursos. Não, senhor. Não, senhor. Quem que não queria fazer curso? Eu não queria fazer curso, que eu achava que isso daí é coisa de boiola, de balela, de gente que... Gente, vocês não têm noção. Se eu tiver que aprender alguma coisa, eu aprendo comigo mesmo. Eu falava assim, vai eu sozinho. Você consegue tudo sozinho. Era difícil. Sabe alguém orgulhoso? Mas hoje também é mestre. Então, assim, foi a questão diária de muitos conflitos, de brigas de 12 horas, e de realmente querer construir realmente querer construir uma vida extraordinária, construir um relacionamento extraordinário. Eu não sabia nem dialogar, minha esposa que teve que me ensinar o que era diálogo. Entendeu como houve um crescimento, como é bom conviver? Mas tudo isso para formar um cordão de 3 dobras que não se quebra tão depressa. Sim. E hoje nossos filhos, eles têm a nossa referência. Porque os seus filhos terão a sua referência. Fabi, é isso mesmo, J Matos, Casal de Verdade, tá? E você já ganhou uma mentoria já. Depois manda um direct lá pra mim que você já ganhou uma mentoria de 1 hora e meia. Ó. É isso mesmo, Maria Alice. Quer ter razão ou ser feliz? Isso. Muitas vezes ele me perguntou isso e eu falava, o que vocês acham que eu falava? A rígida falava, eu quero ter razão, não quero ser feliz nunca. Mas você prefere ter razão, eu quero ter razão. Fala que eu tô certa. Isso. E hoje ele já é o tipo de pessoa assim, não precisa falar que eu tô certo. Eu estou. Então, basta eu saber, tá tudo certo. Então, agora, o que acontece? Com bastante estudos, bastante imersões que nós fizemos, muita mentoria, muito curso, deu para melhorar bastante. Ainda não está no nível que nós almejamos, porque nós queremos sempre melhorar, sempre buscar mais. E olha,
acredite, cada pessoa que eu atendo, que nós atendemos, a gente aprende algo novo. Porque cada casal é uma situação, a maioria das histórias elas se repetem, a maioria dos padrões de família brasileira também se repetem, então nós sabemos lidar com bastante situações, mas sempre tem algo novo. Se você estiver aberto para aprender, você sempre vai aprender com seus filhos, vai aprender com seus pais ainda, por mais que você seja casado, se você estiver aberto para aprender, e aí está aí a nossa dica de ouro. Assista nossas lives todas as quinta-feiras, às 19 horas, vai lá no nosso canal do YouTube, dá uma olhada nos nossos stories, sempre tem umas coisas bem legais, umas sacadas bem legais, que a gente está dando dica de ouro. Eu coloco no status lá também para quem tem o meu número do WhatsApp e também os IGTV. Essa semana nós postamos... No Instagram, IGTV. O Instagram, né? É isso aí. Então, última dica, que são 20 horas e 4 minutos. Nós temos 6 minutos, ainda dá tempo você convidar mais pessoas. Fica contando os minutos na live, fica feio. Depois não, é porque a pessoa... Ruim. Pra que ficar? Falta 2 minutos, falta 35 segundos. Tá bom, falta... perfeccionista também, eu também sou mas rígido. depois pra editar fica ruim, ter que editar os 35 segundos. Ela é a nossa editora, ela pode. Ela é diretora e editora. Vai lá. Vamos lá, então. Último tópico, então, voltando de novo. Peraí. Último tópico! Gente, esse é lindo. Eu escolhi com todo o meu coração. Pessoal, nós queremos Pratique. Peraí, antes, dá um suspense aqui, igual o pessoal que assiste... Quem ficou até o final da live, eu tenho um presente pra vocês. Escrevi lá. O pessoal, ó lá. Você só tem 6 minutos, como é que a gente vai fazer? Tá bom, vai. Pratique o exercício do ouvir. Tá vendo? Ele só queria falar. Não, eu não ia falar, eu ia falar outra coisa, mas aí... Você tá falando isso? Pessoal, eu quero muito fazer um seriado, sabe? Eu, a patroa, as crianças, a patroa, eu. Te amo, mãe. Somos nós, Queiroz, algum nome. Vou falar o último e encerrar. A gente se empenhou tanto para ter um casamento que fosse um exemplo. Minha mãe sabe, quando a gente ganhou o SAMU, eu tive um problema sério, porque eu e o Jota brigamos, meus pais viram a gente brigar. Eu já cheguei a jogar as coisas dele sacada fora pra ele ir embora. Ele já chegou a gritar. Gente, já aconteceu de tudo, somos seres humanos. Mas olha o que minha mãe escreveu aqui, ó. Ela escreveu assim: filha, aprendo com você. Me inspira Deus. Deus abençoe vocês. Então, assim, você ouvir da sua mãe. Você me inspira, Deus. Você me inspira. Você me inspira, Deus abençoe. Isso. Então, você ouvir isso da sua mãe é porque você alcançou uma excelência. E a gente está trazendo tudo isso para que vocês alcancem também. Vou contar aqui para vocês, então, ó. O último tópico é pratique o exercício... Não. Não, a gente não falou do elogio. Nossa, então a gente vai ter que correr. Vamos lá. Elogiar. É a arma mais poderosa na comunicação do casal. Vai lá. Me elogia agora. Lindo. Fala aqui, eu falo muito bem. Assim, você fala muito bem. Eu amo quando você me interrompe, só você quer falar. Olha lá, e a mãozinha dela fica assim, gente. Ela tem um tique na mão, quando ela não gosta. E o lábio que faz assim, ó. Quando ela dá uma lambidinha nos lábios, já era. Mas, ó, praticar o exercício do... o elogio é a arma mais poderosa. Grava essa frase que eu vou falar pra vocês. Eu vou ler. Grava isso aí, ó. Grava isso aí, ó. Ressaltar mais os pontos positivos do que os negativos em seu relacionamento é uma boa prova de amor e respeito. Tudo vai mudar se você elogiar. Ok? Justo. Resumiu. E agora nós vamos pro pratique o ouvir. Pratique o exercício do ouvir. Esse é legal. O exercício do ouvir. Vai, Mozão, fala. Uma vez ela falou assim pra mim, eu queria ser pastor, gente. Aí lá no comecinho da fé, assim, ela falou assim, como é que você vai ser um pastor se você não sabe nem ouvir as pessoas? Não era as pessoas, era eu. Era ela. Ela sempre foi a porta não de tinha tudo, pessoas. Mas aí ela falou isso pra mim, se você não sabe nem me ouvir. Então, e aí ela botava até um louvor lá, que era da Ludmilla Ferber, lá do ouvir e tal. Não, mas tinha um lá que é ouvir. Dá-me ouvidos pra saber. Isso, aí ela voltava assim. Mas não pra dar cutucada, mas ela ouvia bastante e eu lembrava disso daí. Isso, meus irmãos. Então, gente, muitas brigas acontecem porque a pessoa não sabe ouvir. Por exemplo, eu tenho ainda uma péssima mania de cortar minha esposa quando ela tá falando. Cara, que coisa ridícula que veio lá do espaço sideral, se instalou em mim, e eu quero que esse ET saia de mim, em nome de Jesus. E eu tô exercitando isso há 15 anos. Nós caminhamos juntos há 15 anos e até agora eu não fui curado disso ainda. Mas 50% já deu uma melhorada. Eu já consigo, pelo menos, enxergar que eu não enxergo.
entender que eu não entendo. E eu ouvia quando ela falou assim, você me interrompeu de novo, né, amor? Então fala agora para encerrar. Para encerrar. E com todas essas questões, estamos casados para sempre. Graças a Deus. Por isso que a gente acredita na família. Nós somos um casal de verdade. Um casal de verdade. E acreditamos na família. Sim. E esse casal de verdade que vem aqui contar verdades para vocês. Então, assim, existem situações em todos os lugares, mas esses 7 tópicos, depois reveja, a gente vai colocar todas as nossas lives no YouTube também, mas assista a live de novo, preste bastante atenção, dá até pra gente repetir, por que as pessoas brigam tanto? Então, a gente falou de vários tipos de briga, principalmente ciúmes, tome muito cuidado, então seja um casal que conversa, que dialoga. Quais os reais motivos que estão por trás de toda a briga do casal? Que aí tem diversos, filhos, os parentes, dinheiro, e aí a gente deu as dicas para vocês aqui. Aí vem, as crianças interferem na sexualidade do casal? Lógico, se elas dormem no meio, se o relacionamento com a criança virou prioridade, interfere sim. Justo. E aqui o 4 é como aquecer o relacionamento, o 5º, viver com uma outra pessoa nos faz melhor. Como aquecer o relacionamento? Gente, fazer amor aquece qualquer relacionamento, mas tem que ter cafezinho, chocolate, um passeio. Um passeio. Eu já atendi casais que tinham 24 anos de casado e o desejo da mulher era ir no aquário de São Paulo, por exemplo. Gente, vai cair a live, Deus abençoe vocês. Dá uma dica para nós como pode se chamar esse seriado que eu quero fazer. Quero fazer uma minissérie. Ouça o seu cônjuge. Isso ouça. Mesmo. E aí o 6º tópico era elogio. Fale com Tchau, gente. Um beijo. Um beijo.